Olá, pessoal. Eu não posso deixar de comentar com vocês a entrevista, deve ter uns 2 ou 3 dias, feita pelo canal da Folha de São Paulo com o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, dá os parabéns à Folha de São Paulo, porque também é aquela coisa. A gente critica e também tem que elogiar na hora que merece o elogio. E nesse caso, a Folha de São Paulo, mais uma vez, apesar de a gente saber que é um veículo de esquerda, busca algum equilíbrio nas suas matérias, né? Eu costumo dizer que a Folha de São Paulo tem momentos de equilíbrio, como também tem a CNN, que tem alguns programas, alguns embates que têm algum equilíbrio ideológico, político e tal. E essa entrevista deu muita liberdade, deu até diria toda a liberdade ao presidente Bolsonaro para falar à vontade. A entrevista, inclusive, não parece estar editada em nenhum momento. Parece que é o Bolsonaro falando à vontade, tá? Logicamente, com a vontade do presidente Bolsonaro, é uma vontade limitado por alguns problemas judiciais, ou seja, alguns processos que ele tem informações importantes, mas que são considerados confidenciais. Uma coisa completamente errada, mas, infelizmente, ele ainda está jogando dentro das 4 linhas da Constituição, como ele sempre diz, e respeitando as decisões judiciais, por mais absurdas que elas sejam. Muito bem. Então, e tem diversos pontos nessa lista que vale a pena ver mesmo, seja você de esquerda ou de direita. Você deve assistir essa entrevista com o seu senso crítico ligado ali no máximo, entendeu? Para você avaliar cada uma das falas dele. E você pode assistir, isso está no YouTube, Folha de São Paulo, entrevista com Jair Bolsonaro, tal, você vai encontrar facilmente. Nesse vídeo aqui, eu vou abordar um ponto que eu achei muito interessante, que pelo menos para mim, e eu acredito que para a grande maioria do povo brasileiro, foi uma novidade, foi uma explicação que estava faltando e que ninguém tinha dado até agora, tá? Antes de tudo, antes de falar do assunto principal, eu tenho que pedir a vocês se inscrevam no canal e, na medida do possível, chegou no final do vídeo, deixa o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira, mas isso alavanca o canal, que é uma voz nova. Nós somos uma voz nova na internet, mas que vai falar com diversos públicos, com o maior número de pessoas possível, assim eu espero, para a gente colocar em debate algumas ideias, tá? Muito bem, entre muitas revelações interessantes que o Bolsonaro fez, algumas já eram mais do conhecimento geral, outras de muito poucos, e outros até diria talvez até só dele. Dos assuntos, que é esse que eu quero abordar nesse vídeo, é a questão da inelegibilidade dele. Tá? Aí ele tem 2 julgamentos que tornaram ele inelegíveis. Por uma corte que a gente sabe que é uma corte política, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, é uma corte política. Tanto é que em nenhum país do mundo decente existe um tribunal para fazer eleição. Não existe isso. Isso é uma jabuticaba, né? Isso é uma coisa bem brasileira mesmo, que inventaram aqui no Brasil. É um tribunal que foi totalmente esculpido, desenhado para condenar o Bolsonaro, tá? Então, o que aconteceu ali? O Bolsonaro tem 2 inelegibilidades, dois processos que levaram à inelegibilidade dele. Um deles é a famosa reunião com os embaixadores. O outro é abuso do poder econômico por causa do 7 de setembro de 2021, se eu não me engano. Muito bem. Aí nós vamos à nossa conversa. Primeiro motivo, a reunião com os embaixadores estrangeiros. Vamos esclarecer isso. Era uma reunião não eram os embaixadores brasileiros que estão em outros países. Não, foi uma reunião com os embaixadores estrangeiros, no qual ele
dizem que ele falou mal das urnas eletrônicas, tal, sei o quê. Isso aí sempre me pareceu uma coisa meio sem propósito, meio sem sentido. O que o Bolsonaro foi conversar com embaixadores estrangeiros sobre problemas da urna brasileira? O que embaixador estrangeiro vai interferir no processo eleitoral brasileiro? Nada, zero, não tem como. Então sempre me pareceu uma história mal contada. E realmente é uma história mal contada, tá? Por quê? Ele se reuniu com os embaixadores estrangeiros em resposta a uma reunião anterior do ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, na época no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. O Fachin estava no TSE e, como presidente do TSE, ele chamou os embaixadores estrangeiros para conversar sobre as eleições do ano seguinte, de 2022. Aí, o que aconteceu nessa reunião? O ministro Fachin pediu aos embaixadores estrangeiros que fizessem gestões junto aos seus governos para que aceitassem imediatamente após as eleições brasileiras o novo governo. Aí fica tudo explicado, né? Para que o TSE convocou de maneira extraordinária, esquisita, heterodoxa, embaixadores estrangeiros, pressionando eles para que os governos de seus países reconhecessem o resultado da eleição imediatamente após a decretação da eleição, do vitorioso da eleição? Por que ele fez isso? É óbvio, né, que existia um plano por trás, né? Então, por causa da reunião que o Fachin fez de maneira completamente heterodoxa com os embaixadores estrangeiros, o Bolsonaro fez uma resposta. Chamou os embaixadores estrangeiros para mostrar por que o Fachin estava com aquela preocupação enorme de que os países estrangeiros os países estrangeiros é ridículo, né? Que os estrangeiros reconhecessem automaticamente as eleições brasileiras. Por quê? Isso é uma coisa natural, espontânea. As eleições em qualquer lugar do mundo, eleições que transcorrem na normalidade, imediatamente após, ou em alguns dias, os governos estrangeiros começam a parabenizar o novo governante. É uma diplomacia básica, boba, normal. Por que fazer isso? Porque havia dúvida das urnas. E aí, o Bolsonaro chamou os embaixadores e aí expôs para ele qual era o problema que o Fachin estava tão preocupado. É porque ele sabia que os processos eleitorais brasileiros tinham muitas e muitas suspeições, muitas e muitas dúvidas. E ele queria, com isso, convencer o povo, de uma forma geral, do mundo todo, o Brasil também, de que o Brasil tinha um novo governante eleito de uma forma democrática e popular. Não era bem isso. Isso, para mim, foi muito importante, porque passou a fazer sentido a história da reunião do Bolsonaro com os embaixadores estrangeiros. O outro é mais idiota ainda. Esse merecia um pouco mais de explicação, e a explicação veio com essa declaração do Bolsonaro para a Folha de São Paulo. O outro é o abuso de poder econômico no 7 de setembro de, se não me engano, 2021, quando o pastor Silas Malafaia convocou aquela grande manifestação do 7 de setembro, que foi realmente gigantesca, né? Acho que foi a maior de todas até hoje. Ali é uma coisa, primeiro que usar o dinheiro público indevidamente, coisa que o Bolsonaro não fez naquela data, porque aquilo ali foi totalmente bancado pelo Silas Malafaia, né? E outros que participaram ali da manifestação. Além disso, a gente sabe muito bem que ninguém abusa mais do poder econômico do que o Lula, que inclusive acabou de declarar que a Janja vai continuar fazendo o que ela quiser. O que ela quiser, vírgula, né? O que ela quiser, usando o nosso dinheiro. Não, ela pode fazer o que ela quiser, tudo bem, não é problema nosso, mas com o dinheiro dela, com o dinheiro do Lula, o salário deles, agora o salário dele, que ela não tem salário nenhum, né? Ela é um zero à esquerda. Então, são dois motivos realmente totalmente estapafúrdios. Aliás, como cartão de vacinas, importunação de baleia, roubo de joias, o que você quiser, que é tudo invencionice para perseguir Jair Bolsonaro. Tá bom, gente? Chegou até aqui? Gostei?
Não gostei? Se inscreva no canal. Até a próxima.